Boa noite a todos. Estamos aqui, então, mais uma vez, para fazer um estudo da AME Lagos, através da TV Regeneração. Então, dou as boas-vindas a todos que estão presentes, nos assistindo, e agradecer nessa oportunidade de estarmos aqui interagindo, estarmos aqui para conversar sobre esse tema, que é um dos temas mais fortes, na relação entre o dependente químico e o seu familiar. Nós vamos falar sobre o amor, né? E é muito bom falar sobre o amor, é muito bom a gente estar estudando sobre o amor, esse é um grande aprendizado. Então, sejam bem-vindos e vou começar fazendo como sempre, a leitura do Evangelho, para que a gente possa harmonizar os nossos pensamentos e começarmos, então, o nosso estudo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês sabem que nós temos um chat, e através desse chat vocês podem se comunicar, mandando mensagens, perguntas, enfim. E na medida do possível, vou respondendo essas perguntas. Eu vou ler para vocês o Evangelho. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item é o item 18, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes nos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. O militar, que não é enviado para a luta, não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória e um lugar glorioso. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo, e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Afra, 1863. Então, nesse momento, vamos, nessas vibrações do Evangelho, vamos elevar nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos para fazer uma prece. Bondoso Pai,
Vós que sois misericordioso, que tens infinita misericórdia e bondade, indulgência e benevolência para conosco. Aqui estamos, Senhor, reunidos para mais uma noite de estudo, onde, diante de nossas aflições, recorremos ao entendimento daquilo que nos transtorna, daquilo que nos tira de toda a nossa possibilidade de crescimento, aquilo que nos desespera, Senhor. Por isso pedimos a Ti que nos ampare. Pedimos também a Jesus, nosso irmão, aquele que nos guia, que nos oferece um modelo de comportamento para que sigamos em frente. Pedimos, Senhor, que Tu nos ampare, esteja conosco nesse momento, abraçando e envolvendo cada um de nós, aqueles que estão em sua casa, desejosos de se conhecer, de estudar e de aprender cada vez mais como se transformar, como amar o próximo, como trabalhar no bem, como se aperfeiçoar. Agradecemos também aos nossos espíritos, amigos, dirigentes da Casa de Leão Denis, Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Herman, nosso amigo, companheiro, e a todos os demais anônimos que aqui estão amparando todo esse trabalho que está sendo feito para levar ao próximo uma oportunidade de interação, de reflexão, onde queremos, Senhor, sair desta noite com muitas informações, mas muitas reflexões, que possamos levar para o nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa interação familiar, essas reflexões. E que principalmente, Senhor, nossos anjos guardiões, nossos guias, que Bezerra de Menezes, patrono da AME, nos acompanhe, ajudando a botar em prática tudo aquilo que queremos alcançar. Assim, diante de Ti, venho nesse momento pedir permissão para dar início ao estudo da AME Lagos, na noite de hoje, abordando o tema amor ou dependência emocional. Como diferenciar? Que assim seja, Senhor, esteja conosco. Graças a Deus. Então, amigos, vamos começar o nosso estudo citando Joana de Ângeles, né? Nossa querida Joana, que é um dos espíritos que mais tem contribuído com estudos, com uma série de informações sobre o autoconhecimento, sobre o autodescobrimento, sobre como a gente pode olhar para todos, para dentro, né, e encontrar várias formas de fazer essa transformação interna, essa reforma íntima. Então, Joana de Ângeles, ela traz uma frase, né, que nos ajuda muito a refletir, já que a gente está falando de um tema tão importante. Ela nos traz a contribuição dizendo que existir significa ter vida, significa fazer parte do universo, significa contribuir para a harmonia do cosmos. Então, existir, viver, é algo imenso, é algo em que a gente tem a oportunidade de estarmos, né, contribuindo para toda a evolução. Então, do mesmo jeito que eu, né, tenho a oportunidade de amadurecer e de crescer, e com isso eu posso contribuir para o meu próximo, com isso eu posso estar numa interação, né, dentro da nossa visão sistêmica de mundo, que nós afetamos a todos e a tudo, nós estamos contribuindo para a evolução do todo. E vice-versa. Com certeza, tudo isso que a gente enfrenta no nosso dia a dia, todas essas dificuldades, elas são apenas, né, provas, expiações, para nos fazer reformular a nossa visão de mundo, reformular a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender o mundo, e mais do que isso,
reformular o nosso comportamento. Então, por isso, meus amigos, é muito importante a gente poder valorizar a vida, valorizar que nós estamos aqui com essa missão. Se hoje nós estamos numa condição de dependente químico, é claro que é um sofrimento, é claro que isso tudo nos afeta. É claro que se eu sou um pai ou uma mãe, ou sou uma esposa de um dependente químico, isso tem sobre mim uma dor, uma aflição, e eu vou querer ajudar. Eu quero ajudar. Não tem como eu não querer. Mas de que maneira eu posso ajudar? Porque muitas vezes a gente se confunde nessa maneira de ajudar. Muitas vezes a gente se perde nessa maneira de ajudar. A gente se perde, inclusive, de nós mesmos, porque ficamos tão obcecados, né, com o desejo de ajudar, com o desejo de salvar aquele que está conosco, com o desejo de tirar ele daquela situação tão difícil que eu me perco de mim mesmo. Então, isso é algo que, de alguma forma, nos leva a nos distanciar dessa possibilidade de estarmos em evolução e de estarmos crescendo. A Joana nos fala, né, o ser humano foi criado à imagem de Deus, fadado à perfeição, superando os impositivos do trânsito evolutivo nessa marcha inexorável a que se encontra compelido, possuindo atributos da beleza, da harmonia, da felicidade, do amor, deve romper, pouco a pouco, a casca que o envolve, herança do período primário pelo qual tem que passar, a fim de desenvolver as aptidões adormecidas que lhe servem temporariamente de obstáculo a esses tesouros esses tesouros enormes que possuímos, né? Inacessíveis. Mas esses tesouros estão todos aqui. Então a gente tem que partir primeiro desse entendimento, dessa premissa que nós estamos fadados à perfeição e temos todos os atributos necessários para chegar lá. Isso abre a nossa esperança, né? Isso abre o nosso olhar para algo que muitas vezes, quando a gente está envolvido na aflição, a gente quase que nem acredita. Qual a possibilidade de sair disso, né? Então, sem dúvida nenhuma, poder perceber isso, né, é poder dar a si mesmo um ânimo, porque, claro, que nós estamos nesse processo há milhões de anos, né? É claro que estamos evoluindo já estamos evoluindo, já fomos, né, muito mais primitivos, já fomos muito mais escravos dos nossos instintos, já vivemos, né, de uma forma muito mais rude, muito mais elementar. Hoje já pensamos, hoje já sentimos, hoje já experimentamos amar, então já evoluímos. Há muito que ser feito, é verdade, mas vamos lembrar que a gente está num caminho. Esse caminho, eu não sei quanto tempo eu vou levar para fazer, e cada um de nós tem o livre-arbítrio para trilhá-lo da forma que pretende, da forma que lhe apraz. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos no caminho da evolução. Ter a consciência de que trazemos atavismos do passado, ter a consciência de que temos uma série de vicissitudes que ainda não vencemos, termos a consciência de que somos ainda tentados por coisas tão primitivas como a cólera, como a raiva, como o desejo de matar, sem dúvida nenhuma nos entristece. Não é isso que a gente quer. Mas é isso que ainda vivemos. Então, a primeira coisa que a gente precisa é poder reconhecer e aceitar essa condição de espírito em evolução com
muito a desenvolver, mas muito também já desenvolvido. Então, quando a gente está falando de amor ou dependência emocional, nós estamos falando de aspectos de uma relação, né? Claro que nós claro que nós todos somos pessoas que estamos desejosos de aprender a amar. Amamos, com certeza amamos, mas amamos ainda dessa forma precária, talvez dessa forma ainda imatura, né? Então, nesse processo, é muito importante que a gente tenha a consciência de que estamos no caminho de conquistar cada vez mais essa possibilidade de avançar no aprendizado do amor. E a dependência emocional é amor? Será que é? Pode ser que seja uma forma que eu entenda de, de cada vez mais uma maneira de mostrar o que eu sinto e uma maneira de ensinar aquele que está comigo, né? de que eu amo, né? De que eu quero o seu bem. Então, quando a gente vai falar de dependência emocional, né? Hoje a gente usa o termo codependência, entender como se dá esse processo. Mas nós vamos nos ater aqui hoje à codependência na relação com o dependente químico, né? Porque esse nosso estudo hoje tem esse foco. Então, quais são esses comportamentos, né, que eles observaram? Primeiro, eles observaram que, na maioria dos casos, né, é muito difícil para o dependente químico aceitar a condição de que ele está subjugado à droga, ele está dependente da droga. Ele normalmente acha que ele faz uso e que a qualquer momento ele tem a condição de sair desse processo e ele tem ainda o domínio sobre si mesmo. E isso é uma forma dele negar que ele ainda não, ele é dependente, ele ainda é dependente, ele não tem esse domínio. E por incrível que pareça, né, há um comportamento semelhante com o codependente. O codependente ele está imerso numa ideia de que ele vai salvar o dependente, ele vai conseguir tirar o dependente. E ele não percebe que muitas vezes ele nega que ele também alimenta aquela dependência. Mas como ele alimenta? Um pai pode alimentar uma dependência, uma mãe, que são pessoas que amam e que querem o bem daquele filho, né? Como que alimenta? Mas é um processo que a gente não se dá conta. É um processo inconsciente, em que o desejo de ajudar, o desejo de tirar aquela pessoa daquela condição, é tão grande, é tão forte, que me leva, sem dúvida nenhuma, a imprimir comportamentos que muitas vezes vão até levar o nosso familiar a uma condição de irritabilidade, de desespero, que ele acaba usando a droga como uma forma de aliviar o seu sofrimento. Então, essa negação que o dependente tem, o codependente tem também, porque quando se fala em fazer um tratamento, né, quando se fala para o familiar que é importante, não só o dependente, mas como a família, como o familiar, também passar por um tratamento que ajude ele a reconhecer onde é que estão os dois engedrados nessa situação, muitas vezes ele nega. É muito comum
a pessoa dizer que não, quem tem que tratar é ele, eu estou bem, ele precisa se livrar da droga, eu não estou atrelado a droga nenhuma. E ele não consegue perceber que comportamentos são esses que podem estar, às vezes, de uma certa forma, pressionando o próprio dependente a manter-se naquela condição. Então, esse processo, né, de negação, alguns estudos, né, relatam que há indícios, né, durante pelo menos uns 5 anos, há vários indícios de que o dependente, né, de que o filho, que o familiar está fazendo uso de droga e a gente não percebe, a gente como pai ou como mãe ou como esposa, né, ou como esposo do dependente, não percebe aquilo. Às vezes leva tempo para a gente se dar conta do que está acontecendo. E quando a gente se dá conta, então o desespero toma conta, né? Toma conta trazendo às vezes um comportamento de muito controle, de ficar obcecado, tentando impedir o dependente de conquistar a liberdade dele, né? Ele passa a ter o controle de onde ele vai sair, com quem ele vai estar, se é um adolescente, ele tem um grupo de amigos e a gente tem conhecimento que aqueles amigos podem ter influenciado, a gente passa a restringir o convívio, a gente passa a fazer uma marcação, querer saber se continua usando, em que hora chegou. Então, esse processo de controle, né, sobre o dependente gera no dependente todo um comportamento de irritação que, obviamente, ele vai descarregar isso da forma que ele conhece, o jeito que ele conhece, ele ainda não conhece outro jeito. Por isso que a gente precisa ajudar esse familiar a entrar num processo de tratamento. E nós também precisamos entrar num processo de tratamento. Então, existem muitos grupos de apoio. Nós temos aqui no CELD o grupo Voltei, que é um grupo que dá amparo, né, aos dependentes e que acolhe também os familiares, orienta. Nós temos trabalhos terapêuticos, atendimento individual. Então, tem toda uma assessoria e uma orientação para ajudar os dois, para ajudar a família a recuperar a sua saúde, porque ela perdeu, né, nesse momento, né? Ela perdeu o contato com a sua saúde. E o dependente químico, à medida em que ele vai encontrando um novo caminho, isso vai possibilitar que ele descubra como ele pode retomar toda a sua condição de uma pessoa lúcida, como ele pode né, para um encontro com ele mesmo, né? Descobrir quem ele é, o que está fazendo ele estar mergulhado nesse processo. Então, essa condição é a possibilidade dele retomar as rédeas da sua vida, que ele perdeu por algum motivo. E aí vem um outro aspecto, né, da relação do familiar com o dependente, que é a questão da culpa, né? É verdade, né? Assim, eu sou mãe, né? E nós que somos pai, mãe, na hora que a gente descobre que um filho está preso a uma dependência química, isso vai gerar, né, uma angústia, vai gerar um desespero, uma tentativa de ajudar. Então, sem dúvida nenhuma, esse processo de tentar usar o controle como uma forma de ajudar é natural, gente. É a única coisa que a gente sabe naquele momento, né? Então, a primeira coisa que começa a acontecer dentro da gente é assim, poxa, mas aonde eu errei? O que eu fiz para que está acontecendo isso, né? Então, esse olhar e esse questionamento, né? Ele tem um lado dele que é importante que eu também reveja como está funcionando a minha família, como está o meu comportamento com meu filho, o que
O que será que ele está vivendo que eu não percebi, que eu não me dei conta? Talvez porque eu estou tão envolvida com o meu trabalho, talvez que eu esteja também com algumas outras dificuldades, seja elas de qualquer ordem, seja por uma doença, seja por uma questão financeira. Então, esse momento é muito importante que a gente olhe, mas não com culpa, porque o sentimento de culpa é um sentimento que paralisa a gente e que mortifica, que gera na gente todo um processo de, né, de dor, de sofrimento, de angústia, de baixa autoestima. Poxa, eu como mãe errei. Então, isso tudo vai me gerando, né, uma desorganização, um transtorno em que eu não sei dar conta. Eu fico imersa nisso e não consigo avançar. Mas, se eu olho para mim, né, considerando que eu sou uma pessoa que tenho o maior amor pelo meu filho, eu quero o melhor para ele, mas eu posso errar. Mas aonde que eu errei? E qual é a minha responsabilidade nisso? Às vezes nem fui eu exatamente que fui a responsável, ou às vezes fui também a responsável, mas também aquele que está preso na dependência é responsável. Quando a gente olha com o olhar da responsabilidade, diferenciando responsabilidade de culpa, a gente se inclui num lugar que é possível reformular, é possível redirecionar meu comportamento, é possível redirecionar minha visão das coisas, é possível me aproximar do meu filho, é possível me dar condições de a gente reconstruir algo que estava perdido, que talvez eu não tenha conseguido. É possível que a família toda se dê conta que aquela disfunção que está acontecendo na família seja por um processo de separação, né? Às vezes houve um processo de separação que deixou a família muito mexida, muito triste, ou por um processo de eu ter mergulhado num processo de depressão e não ter dado atenção ao que estava acontecendo com aquele familiar, seja por qualquer motivo, a culpa não vai me ajudar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair disso e buscar ajuda e tentar entender o que realmente eu posso melhorar, eu posso redirecionar, eu posso reconduzir a nossa história, a minha história com aquele familiar. Esse é um processo que traz uma grande diferença, né? Por outro lado, alguns, né? A gente está falando de vários aspectos, mas obviamente alguns aspectos estão mais presentes numa pessoa e outros noutra. A gente observa que também é muito frequente a família não entender, né, o que está acontecendo, porque a dependência química ela é uma doença. Ela é uma doença definida pela OMS, né, e precisa de tratamento. Às vezes a família não entende isso. Às vezes a família não procura ajuda porque acha que basta afastar a pessoa da droga. E é preciso que a gente compreenda o que vive um dependente. Como é que a gente vai ajudar ele se a gente não sabe o que está acontecendo com ele, o que ele está vivendo? Às vezes ele também não sabe. Muitas vezes ele também não sabe o que está acontecendo com ele. Ele vive uma angústia, ele vive um vazio interior, ele vive uma dor, um desespero, uma necessidade que ele não sabe claramente o que está acontecendo com ele. Então, como é que a gente vai ajudar? A gente precisa recorrer a grupos, a terapeutas, até psiquiatras, que possam nos ajudar, nos orientar o que está acontecendo. E nesse processo, tanto o dependente vai poder olhar um pouco para ele, para descobrir o que está acontecendo com ele, se encontrar, se trabalhar, reformular crenças,
reformular a visão de mundo, reformular o entendimento do que estava acontecendo com ele, com a família, para que ele possa se cuidar, para que ele possa desenvolver o amor por si mesmo, aceitar a condição de fragilidade, aceitar esse momento que ele está atravessando, essa situação, esse contexto familiar, e poder se rever. E a família toda, porque aí o sistema todo vai entrar em tratamento, né? Uma ocasião eu estava atendendo uma dependente química que já estava, né, em processo de recuperação, frequentando os grupos, e a família tinha muita dificuldade de entender o que estava acontecendo, e tinha horas que achava ela meio fanática com as questões, né, dos 12 passos, né, que ela estava frequentando. Então, eu precisei trazer toda a família para compreender o que estava acontecendo, e a gente precisou fazer um trabalho com todos os familiares, tanto da família atual dela, porque os pais eram separados, e, na verdade, a família se reconstituiu, tanto o pai quanto a mãe reconstituíram uma nova família, mas ela era um elo perdido no meio dessas duas famílias. Ela era um elo que não estava, não se sentia pertencendo, não se sentia conectada, né? Se sentia à parte mesmo. E se sentia como se fosse uma pessoa errada, defeituosa. Eu não faço parte disso aí. E eles também não entendiam como lidar com isso. Então, foi um trabalho que precisou ajudar a família a entender tudo o que estava acontecendo, a família participar, inclusive, do Al-Anon, a família começar a ouvir, porque eles não a ouviam. Então, esse processo é essencial para que a família reformule, né, toda a sua condição de doença, né? Reformule o entendimento de que aquilo é uma doença, né? Por outro lado, né, a gente pode falar que há também dependentes químicos, né, que têm um contexto familiar que se caracteriza, por exemplo, por um familiar que não dá limites, que não consegue dizer não, né? É muito frequente a gente ver nos lares de dependência química a dificuldade de dizer não, né? E essa dificuldade, ela provavelmente proporcionou o desenvolvimento da dependência química. Porque o que o limite oferece para a gente? Quando a gente tem um limite, a gente tem uma frustração. E quando a gente tem uma frustração, aquilo é muito ruim. Claro, ninguém gosta de ser frustrado, ninguém gosta de ser contrariado. Mas quando a gente tem essa frustração, quando aquilo toca a gente, vem um sentimento de raiva, vem um sentimento de, né, um mau humor, vem uma reação natural, né? Mas à medida em que a gente começa a atravessar esses sentimentos e a descobrir que, bom, eu não consegui isso, eu posso ficar triste depois da raiva, eu posso ficar chateado por um tempo, mas depois eu vou encontrar uma outra coisa, algo que eu possa fazer, e aí pode ser que eu comece a refletir que aquela situação talvez não fosse adequada para mim, né? E eu, enfim, posso ir aceitando aquela condição. Então, o limite, ele promove o amadurecimento. O limite faz a gente deixar de ser criança. É isso que amadurece, né, cada um de nós. E a gente passa por isso desde quando é muito pequenininho, né? A gente, de bebê, a gente tem horas que tem uma série de demandas, né? E sem dúvida nenhuma
há uma fase que essas demandas que dizem respeito à nossa sobrevivência, ao nosso cuidado, à nossa segurança, à nossa proteção, vão ser necessárias para me dar uma estrutura de desenvolvimento, para que eu possa alcançar um amadurecimento tanto fisiológico como emocional. Mas quando chega a um outro momento em que a criança, né, a criança tem uma fase que ela se sente o reizinho do mundo, ela se sente, tudo tem que estar à sua volta. Eu sou o centro do universo, todos têm que fazer a minha vontade, né? Então é aquela fase em que ela começa a dizer muito não, né? Ah, tudo que você pergunta a ela, ela diz não. Você pergunta, vamos comer isso? Não, tudo é não. Aquela fase é uma fase em que ela está testando um pouco esse lugar, essa autoridade, esse egocentro que está surgindo, né? Então, nessa fase, determinados limites são necessários. Ela precisa entender que ela pode muitas coisas. A gente deve incentivar a criança aquela curiosidade natural, as descobertas, ela poder começar a caminhar, ela começar a fazer uma série de coisas que são do nível, né, psicomotor e são do nível do entendimento dela. Mas a partir daquela fase, nessa fase, quando ela começa a se colocar em risco, em perigo, como ela começa a querer fazer coisas que absolutamente não são viáveis, a gente começa a estabelecer o não, e o não é o que vai dar origem ao nosso superego, é aquilo que vai permitir que a gente passe a funcionar numa sociedade segundo suas regras. Então, nem o limite, a falta de limite, e nem o limite excessivo, né? Castrador, que nada pode, não pode subir aí, não pode fazer, cuidado, você vai cair, você vai se machucar, não vai. Então, assim, tudo que é excesso não vai ser bom para nós. Então, nesse processo de aprender a ter limites, a gente vai olhando um pouco para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente vai se descobrindo, a gente vai entendendo que a gente tem, a gente pode ficar com raiva, a gente pode ficar bem chateado com alguém, a gente pode ficar triste, a gente pode encontrar uma outra maneira e a gente pode sobreviver a todos esses sentimentos e descobrir que passa. Então, esse processo é que vai dando a gente a condição de se sentir uma pessoa, um ser humano que tem sentimentos, que tem N coisas, tem mau humor, tem tudo isso, mas que isso é normal, que isso faz parte da vida. Só que quando a gente não dá limites, o entendimento que a gente desenvolve é que eu posso tudo, tudo. E quando alguém diz não, eu não suporto porque eu acho que eu posso, porque eu acho que o outro me deve, porque eu acho que isso é meu direito, né? E é aí que a gente vai perdendo o entendimento de que eu sinto de verdade, quem sou eu. E isso vai dando na gente uma sensação, ao longo do tempo, de vazio, porque nada satisfaz. Eu posso tudo, então vão me dando tudo, e eu nunca me sinto feliz, porque, na verdade, não é que eu não me sinto feliz, eu apenas não me sinto. Então, sentir felicidade, muito menos. Então, eu vou buscar uma rota de fuga, que é a droga. Eu vou buscar algo que me dá um prazer, porque a criança, ela busca o prazer. Nós todos buscamos prazer. Quem não gosta? Quem não gosta de comer um chocolate? Eu, pelo menos, adoro, né? Mas eu preciso saber até onde eu posso ir. E nesse processo, eu, eu preciso atravessar alguns momentos em que eu tenho que descobrir o que eu posso e o que eu não posso. E isso vai me dando condições de poder reconhecer, né, cada momento da minha existência. Então, o vazio interior que vive um dependente químico é que leva ele a buscar um prazer cada vez mais. Então, ele hoje usa maconha e daqui a pouco ele precisa de uma droga mais forte. Quem
O alcoolista começa a beber um pouco, depois ele precisa beber mais vezes, maior quantidade, maior frequência, porque o estado de prazer, ele, ele tem um tempo de duração. E uma vez que acaba esse tempo de duração, eu volto a sentir o desconforto, eu volto a me sentir mal. E aí eu quero me entorpecer, né? Como a Dice falou né, no nosso último encontro, né? Por que a gente busca se entorpecer? Né? Eu quero adormecer em mim o mal-estar que eu tenho. Mas o mal-estar da vida, ele tem que ser visto, ele tem que ser vivido, ele tem que ser compreendido, para que eu possa superá-lo, para que eu possa desenvolver a minha capacidade de resiliência. Mas o familiar do dependente químico, que não sabe dizer não, ele faz isso por quê? Na maioria das vezes, ele tem receio de contrariar. Ele tem receio de contrariar porque ele tem uma necessidade de ser amado. Ele quer ser amado. E se contrariar e o outro tiver aquela reação, aquela reação intempestiva, ficar com ódio, né? Outro dia eu ouvi uma mãe dizendo assim: ai, não aguento meu filho me dizendo que eu sou uma chata. Tudo ele diz que eu sou uma chata. Quando eu chamo a atenção que ele deixa o quarto dele desarrumado, eu peço para ele arrumar. Quando eu chamo a atenção que ele tem que guardar as coisas dele, quando eu chamo a atenção das coisas mínimas, né? da falta de cooperação dele dentro de casa, que deixa, não colabora, não ajuda, ele só me fala que eu sou uma chata. Mas, gente, quem educa é chato mesmo. Todos nós, como mãe ou pai, temos, como espíritos que recebemos esse espírito, temos que dar àquela criação, aquele indivíduo, aquele espírito, uma direção de como se comporta normalmente uma pessoa educada, como é que ela pode conviver com a família colaborando, porque é esse aprendizado que ela vai levar quando ela for trabalhar numa empresa. É esse aprendizado que ela vai levar quando ela for constituir a família dela. Então, esse lugar de dizer quais são as regras da casa, claro que, obviamente, nem a regra excessiva, porque a gente sabe que existe pais que são muito rígidos, muito autoritários, muito repressores, e que têm uma atitude de não deixar que o indivíduo faça uma reflexão sobre, um questionamento sobre algumas coisas. É óbvio que, à medida que os filhos vão crescendo, que vão começar a questionar a gente, se a gente é intransigente demais, é óbvio que ele tem que arguir. Isso é importante para eu também rever. Então, quando chega na adolescência, é muito frequente, né? Eu sou terapeuta de família, eu recebo muitos pais enlouquecidos querendo botar os filhos na terapia, porque eles não são mais os filhos que eram na infância. É óbvio que não são. Eles cresceram, eles enxergaram outras famílias, outros acontecimentos, eles têm outros desejos, eles têm questões. Então vamos trabalhar essas questões. E a minha autoridade também tem que ser de um jeito diferente. Eu não só mando, né? Me lembro que meu pai, eu perguntava assim, mas por que não? Ele, por que não? Porque eu não quero. Então, porque ele não quer é o suficiente, né? Claro que não, né? Então, eu era meio danada, eu perguntava, eu questionava, me batia de frente. Então, não foi uma filha assim muito boazinha, mas era o que tinha, né? E até não me arrependo não, porque, na verdade, acho que a gente, como adolescente, precisa disso, né? O amadurecimento da gente exige que a gente abra os nossos horizontes. E os pais também têm que abrir os horizontes deles. Então, tanto aquele que é muito rígido precisa rever a sua postura, porque ele está lidando com um ser humano, ele está lidando com um espírito que está ali querendo ampliar seus horizontes. Então, a gente precisa ver assim, que horizontes são esses, o que ele está realmente focando, aquilo está adequado à idade dele, não está adequado, ele está usando de um comportamento que às vezes está desqualificando
às vezes a si próprio, às vezes a colegas. Tudo isso são coisas que fazem parte de um processo de aprendizado. Mas o pai que quer agradar é o pai que não suporta que o filho diga que não gosta dele, e o filho diz aquilo numa hora de raiva, numa hora de uma reação intempestiva, mas não é que ele deixa de gostar, é que ele está tendo aquele sentimento. Mas por que que eu me sinto tão mal? Aí vem uma pergunta. Por que que eu me sinto tão mal quando o meu filho tem raiva de mim, quando o meu filho me diz alguma coisa que me desqualifica, me ofende, né? Eu tenho que impor respeito. Eu tenho que poder dizer para ele, não, eu não sou o seu coleguinha que você trata desse jeito, que nem é legal, mas eu sou seu pai e eu mereço respeito. Então, se eu estou me entrando num lugar de ficar submissa a uma tirania, né? Porque adolescente não é fácil. O adolescente muitas vezes é tirano, né? E quanto menos limite, mais tirano. Então, se eu estou vivendo esse processo, com certeza eu também tenho um vazio. Eu também não sei quem eu sou. Eu não sei qual é o meu valor. Eu não sei nem qual é o meu lugar como educador. Então, essa é uma das grandes dificuldades na codependência. É muito frequente a gente ver mulheres de alcoolistas, né, fazendo tudo por eles. Elas vão assumindo as contas da casa, elas vão assumindo todo o cuidado dele, elas vão assumindo as crianças, elas vão assumindo todas as responsabilidades da família, elas vão, inclusive, justificando as faltas do marido que está de ressaca para o patrão, né, para o chefe dele na empresa, dizendo que ele não foi porque ele ficou indisposto. E não diz a verdade. Ela camufla, ela encobre a verdade, ela encobre dos filhos, ela encobre dos vizinhos, mas claro que ela não encobre. Né? Há um momento que isso fica visível. Mas ela puxa para ela toda a responsabilidade sobre o que está acontecendo. E ele vai se perdendo cada vez mais. E ela vai perdendo ele também. Né? E quando a coisa chega num nível insuportável, é comum, às vezes, haver uma separação, e essa separação, né, traz imediatamente um alívio. Mas é comum também que essa pessoa acabe encontrando um outro alcoolista para se relacionar. Por quê? Porque dentro dela, né, existe um vazio. Ela se ocupa tanto do cuidar do outro, ela se ocupa tanto de dar proteção, ela se ocupa tanto de fornecer as condições para que ele não sofra, entre aspas, que ela não sabe o que ela está sofrendo. Ela não percebe o que ela está sofrendo. Ela não percebe o que está acontecendo com ela. Então, ela está num ciclo, né? Tem um autor chamado, deixa eu colar aqui o nome dele, porque eu não tenho essa memória toda, Steve Cartman, que ele definiu esse processo da codependência, né, como um triângulo do drama. O que seria esse triângulo do drama? Né? Há momentos, né, que o codependente está num lugar como o salvador. O que é o salvador? Ele toma conta, ele resolve tudo. Esse exemplo que eu dei agora da esposa do alcoolista. Ele ajuda a todos, ele não deixa que a vítima faça o que pode fazer por ele mesmo. Ele está o tempo todo num lugar de salvar aquela pessoa daquela condição de dependente. Né? Ele acredita que ele vai salvar, ele acredita que ele tem essa responsabilidade. Né? Mas, quando esse alcoolista, né, não reconhece o esforço, não atende os seus pedidos,
não quando esse alcoolista é contrariado em alguma coisa, quando ele está diante de uma situação que ele se sente muito controlado, ele tem uma atitude raivosa, ele tem uma atitude ruim diante do, do seu familiar, da sua esposa, do seu pai, seja lá o que for, esse salvador se torna então um perseguidor. Ele começa a ficar muito raivoso, ele começa a controlar, ele começa a cobrar, ele começa a exigir a mudança de comportamento, ele começa a dizer que não vai fazer mais nada por ele tem uma atitude que é aquele que, como se ele estivesse desistindo da responsabilidade de cuidar, né? E aí, quando essa situação vai chegando num nível insustentável, ele então ele inverte os papéis, ele se torna vítima e começa a se lamuriar para todos, para a família, para os parentes, né? para todas as pessoas com quem ele convive, como se ele já fez de tudo, ele faz de tudo e não há jeito, e ele está sofrendo com aquela condição, ele não vê saída, ele não sabe mais o que fazer, o que ele pode fazer para aquilo parar, para aquele acontecimento parar. Então, esse que ele fala, né, desse triângulo do drama, é essa mudança de papéis que vai acontecendo às vezes, né? Nem todos seguem esse mesmo processo, né? Nós estamos falando de vários exemplos. Mas o que a gente precisa olhar nesse momento, né? É importante que os codependentes, né, entendam que, na verdade, existe vários sentimentos. Existe a raiva, né? Existe o medo, existe a vergonha de estar atravessando aquela situação, a vergonha de ver o seu familiar, né, nessa condição né, dependente. Estou vendo que tem uma pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo ver a pergunta. Está muito pequenininha a letra, não consegui ver. Enfim, mas vou continuando e, se possível, depois eu vou ver essa pergunta. E essa vergonha assim, de passar por essas situações, né? Essa vergonha de se ver exposto, né? Às vezes, quantas vezes você tem que socorrer uma pessoa em algum lugar, ir buscar um filho numa delegacia, quantas vezes fica exposto, você se expõe. Então, além da culpa, né, a vergonha se soma, né? E muitas vezes o sentimento também de solidão, porque você, na verdade, você está com uma missão impossível, né? E essa missão impossível, né, te deixa num lugar que que vai drenando a tua energia, que vai te cansando, que vai deixando a tua vida tão esvaziada, né, de alegria, de convívio. Às vezes a gente se afasta, né, do convívio com outros familiares, porque você vai com aquela pessoa para uma festa, ela bebe demais, faz a gente passar vergonha, então eu já não quero mais ir com aquela pessoa para a festa, eu já não quero mais estar presente com ela. Se a gente, né, é convidado, às vezes a gente deixa de ser convidado, né? E esse cansaço, essa vida vai perdendo sentido, vai perdendo totalmente o sentido, porque é uma rotina em que o alcoolista às vezes chega embriagado, dorme às vezes o final de semana inteiro, no dia seguinte, quando acorda, está mal, depois começa a beber, e assim, né, nessa rotina, o familiar vai ficando sem companhia, sem ter alguém para conversar, sem ter alguém para sair, para se divertir, que não seja bebendo, sem ter alguém que também olhe para os filhos, brinque com os filhos, né? Sem ter alguém que você possa conversar sobre o que você está vivendo. Então, é uma solidão, né?
que começa a tomar conta, que gera, né, né, uma tristeza profunda, e é muito comum vir a depressão, né? É muito comum que o dependente encontre, né, nesse processo um lugar de desânimo, não sabendo sair daquilo, às vezes dependente, não só dependente emocional, mas também dependente financeiramente, e essa situação passa a ser uma situação insustentável. Então, eu vou trazer para vocês aqui um texto, né? Existe uma psicóloga, né? Uma psiquiatra e psicóloga, que ela desenvolveu toda uma pesquisa sobre o amor e os relacionamentos. Na verdade, ela queria desenvolver um estudo que ela pudesse entender como que o amor pode sustentar um relacionamento e promover bem-estar no relacionamento. Uma vez que a gente sabe que há muitos relacionamentos que estão hoje muito, muito depauperados, o relacionamento às vezes sofre tantas interferências do comportamento de um e do comportamento de outro, que a relação está pobre, a relação afetiva, a expressão afetiva está pobre, né? E então ela começou o nome dela é Bárbara Fredrickson. Ela é PhD em psicologia. E ela começou, né, a pesquisar a partir de um grupo em que ela fez um grupo controle, mas ela queria saber como que ela podia usar ferramentas que permitisse que as pessoas pudessem ir melhorando as suas relações, né? E ela desenvolvendo vários estudos dentro da psicologia positiva, que é uma linha da psicologia hoje que está movimentando muito, né, um olhar para a autocompaixão, para a compaixão, para a felicidade, o contentamento, né? Ela, pesquisando nos seus estudos, descobriu, né, que uma das grandes 4 verdades, né, um dos 4 paramitas budistas, é o amor-gentileza, né, que é uma capacidade da gente desenvolver a gentileza para com o próximo. E isso é uma forma que os budistas trabalham de elevar a nossa consciência para o coletivo, para que a gente possa cada vez mais trabalhar dentro de nós a compaixão pelo próximo, o amor por si mesmo e o amor pelo próximo. Então, nesses estudos, né, ela identificou, né, que o amor é a nossa emoção suprema, né, que nos faz nos sentirmos vivos de verdade e completamente humanos. Talvez seja a experiência emocional mais importante para a vitalidade e para o crescimento. Existem várias pesquisas hoje no campo, inclusive da biologia, né, e da fisiologia, que estão investigando como que uma pessoa, quando se sente amada, como que o corpo dela reage, como que toda o seu metabolismo reage, né? Então, a gente já sabe que a ocitocina é o hormônio que mais se desenvolve quando a gente está amando, né? É o hormônio que dá mais esse sentimento, essa sensação de amor. E o amor promove no nosso corpo uma sensação de bem-estar, uma sensação de leveza, uma sensação de física, né? de estar pleno, né? O amor dá a gente condições físicas de bem-estar e de qualidade de sentir que dá, com certeza, um sentimento de felicidade.
Então, nesses estudos, né, ela fala que o amor é maior do que a alegria, é maior do que o prazer, é maior do que a gratidão, é maior do que a esperança. Porque o amor, né, esses sentimentos todos, a alegria, a esperança, a gratidão, o prazer, eles são transformados em momentos de amor, né? Eles juntos, eles elevam a gente para um patamar do amor, para um sentimento de amor. Quando a gente está numa situação, né, de alegria, a gente sente que ama. A gente ama aquela pessoa que está com a gente, né? Seja um amigo, seja um familiar, seja um filho, né? A alegria quando a gente tem um filho, brota na gente um amor incondicional, um amor incomensurável. Então, esse sentimento, né, é um sentimento tão forte que ele por si só é transformador. É isso que ela vem investigando. Então, ela começou a fazer esse processo de trabalhar desenvolvendo algumas técnicas, alguns exercícios para que ajudasse as pessoas a se sentirem bem consigo mesmos. A se sentirem primeiro, né? A primeira coisa é a gente poder olhar para a gente e se ver como um ser humano que está num momento de desespero, que está atravessando algo difícil, mas que a gente pode sentir isso e pode ter compaixão por si mesmo. O que é a compaixão por si mesmo? É a gente poder reconhecer esse sofrimento, reconhecer que nesse momento, eu estou precisando de ajuda, reconhecer que eu estou frágil, que eu estou vulnerável, que eu estou perdida, que eu não sei o que fazer, que eu estou em sofrimento, mas que eu preciso, né, cada vez mais aceitar que eu estou sentindo isso e poder cuidar de mim. E isso é um processo, não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra, mas é um processo que me permite dar pequenos passos para que eu possa me aceitar como pessoa. Aceitar que eu não vou salvar ninguém. Eu não vou salvar o meu dependente. Eu não vou salvar, mas eu posso compreender ele. Se eu posso me compreender, eu posso compreender que ele está sentindo o mesmo. E se eu posso compreender, eu posso ouvi-lo. E a gente pode ser solidário, né, nesse momento tão difícil. Eu não vou poder ajudar ele a sair, porque só ele vai sair daquela situação. Eu também vou precisar me ajudar a sair dessa situação, a reconhecer que eu passei dos meus limites. E tudo isso, né, vai me ajudar a desenvolver o amor por mim mesma, sabendo que tem coisas que eu não sei fazer. Não tem problema. Eu sou humana. Eu não sei tudo mesmo. A gente não viu que a gente é um espírito em evolução e que a gente tem dentro de nós todos os atributos de Deus? Então eu tenho esses atributos. Eu ainda não acessei eles, mas um deles eu já posso acessar. Eu sou humana, eu estou perdida, eu, infelizmente, errei, não sei, tentei ajudar de um jeito que não era bem aquele, mas eu quero me ajudar e eu me ajudando, com certeza eu vou poder ajudar aquele dependente, em vez de empurrar ele para um sofrimento maior. E nesse processo, né, tem um autor que eu já falei para vocês nas outras palestras, né, que é o Bert Hellinger. Bert Hellinger fala que o amor ele fornece energia para todo o sistema familiar e coloca o sistema familiar em movimento, né? Desde a nossa ancestralidade, né, de todos que vieram antes de nós, até a nossa família atual. E a gente vai levar esse amor também para os nossos descendentes. Então, se eu consigo olhar para os meus antepassados, para os meus pais, com compaixão, se eu consigo olhar que eu estou aqui hoje, mesmo com as minhas dificuldades, as minhas limitações,
Porque eles me deram a vida e eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles, do jeito que era possível, para que eu continuasse viva. E eu me tornei uma adulta. E eu constituí uma família. Então eu tenho que ter gratidão por tudo que eles fizeram, mesmo que eu tenha alguns ressentimentos, mesmo que não tenha sido do jeito que eu queria. Mas eles só sabiam amar daquele jeito. O amor que eu recebi pode não ter sido o amor que eu queria ter recebido, mas foi o que foi possível. E se eu puder ter gratidão pelos meus pais, se eu puder ter compaixão, porque provavelmente eles também sentiram a dor que eu sinto. Provavelmente eles também tiveram as dificuldades deles. Então, se eu puder ter essa compaixão, essa compreensão por eles, e ter gratidão por eu estar aqui hoje, e reverenciar eles dentro de mim, porque eles estão dentro de mim. Tudo que eu recebi lá de trás, desde muito antigamente, eu recebi está dentro de mim, eu também posso melhorar a mim mesma. E com isso eu vou levar o amor adiante de uma forma diferente. Eu vou trazer para o meu sistema familiar uma forma diferente. E nós vamos juntos aprender a amar, né? A gente tem um grupo nas terças-feiras de manhã que se chama Aprender a Amar. E é um grupo que a gente fala exatamente disso, de todas essas dificuldades que às vezes a gente tem que atrapalha a gente a amar. Então, a Bárbara, ela desenvolveu, por exemplo, um trabalho chamando a meditação da gentileza amorosa. E essa meditação, né, é um exercício que ela propôs às pessoas desse grupo de controle que elas fizessem todos os dias um momento de pausa na vida, onde elas deviam se sentar, elas deviam se acomodar, e ali elas fariam uma pausa para olhar para o seu corpo, acomodar de uma forma confortável, uma pausa para respirar, uma pausa para observar a sua respiração e observar como ela está se sentindo naquele exato momento. Apenas isso. E a partir do momento que ela pode se sentir, ela pode se ver naquela pausa, com mais calma, ela puder fechar os olhos e imaginar. E aí eu proponho a vocês que façam isso também, né? Nesse momento, onde quer que vocês estejam, se sentem. Se acomodem de um jeito confortável, respirando mais suavemente, sentindo o ar entrar devagar e sair. E enquanto você faz isso, você pode visualizar uma pessoa que esteja nesse momento atravessando uma dificuldade, que esteja atravessando, né, um sofrimento, um infortúnio qualquer. Pode ser o seu filho, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser alguém que está doente, internado, pode ser alguém que está em depressão, qualquer situação. Mas feche os olhos, respirando calmamente, e imagine essa pessoa. E que você diga mentalmente, a cada inspiração, você diga para ela que você encontre segurança, mesmo em meio à sua dor. Que você encontre paz, mesmo em meio a essa dificuldade. Que você encontre força, mesmo em meio à dor. Que você encontre tranquilidade, mesmo em meio a esse turbilhão. E ainda de olhos fechados, imaginando essa pessoa e você dizendo isso para ela, deixe que sua mente envolva ela numa vibração, desejando o tempo todo isso, repetidas vezes. Que você encontre segurança, que você encontre paz, que você encontre força, que você encontre tranquilidade,
para que, mesmo no meio da sua dor, isso é possível. E você envolve e respira com ela, desejando do fundo do seu coração que ela encontre esse lugar, apesar dos pesares. E nesse processo que você repete isso, a cada inspiração e expiração, durante alguns minutos, visualizando essa pessoa, você está reconhecendo a coragem dela diante de qualquer dificuldade que a vida agora apresente. Imagine essa aura de energia envolvendo essa pessoa, lhe dando segurança, paz, força e tranquilidade. E imagine que isso tudo se expanda a cada vez que você repete. E que ela possa, finalmente, encontrar alívio no seu sofrimento. E na medida em que a gente está fazendo isso, também o nosso coração e a nossa energia se elevam. Também nós expandimos a nossa consciência e trazemos o amor à tona. Então, esse momento é um momento que a gente pode estar ajudando ao próximo e ajudando a si mesmo. Então, a Bárbara, né, nessa pesquisa, ela conseguiu constatar que todas as pessoas que participaram dessa pesquisa, onde foram feitas meditações como essa e outras, né, e outros instrumentos, né, tem um instrumento que ela fala que é a prática do micro-momento, que é de você poder dar uma parada quando você está indo para o trabalho, quando você está caminhando, quando você, às vezes, está numa correria, né? Você dá uma parada, respirar e olhar em volta. Às vezes, o rosto de uma pessoa amiga. Às vezes, uma paisagem bonita. Às vezes, uma comida gostosa. E você ter gratidão para aquele momento e deixar que aquele momento te toque. Então, isso é um processo da gente ir abrindo cada vez mais o nosso coração, abrindo cada vez mais a nossa possibilidade de amar a nós mesmos, através dessas sensações, através dessa experiência em que a gente vai construindo um lugar novo, que não é o vazio, mas que é um lugar de ser humano, de ter sofrimento, mas de ter muitas coisas boas também. Então, nós estamos finalizando nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa meditação. Aliás, sugiro que façam essa meditação. Tem uma pergunta aqui que eu queria bem entender. Infelizmente, deixa eu pegar o óculos, quem sabe ele ajuda, né? O óculos nessa hora amplia a visão da gente, não é? Então, que lindo, tão libertador poder amar sem se aprisionar, sem sofrer. Minha amiga disse, eu não sei se o Roberto Negrão tem condição de botar aquela outra pergunta, né, que alguém fez e que eu não consegui ler, né? Vamos lá. Então, isso também acontece com a filha, que procura o marido como pai. Sim, isso acontece com a filha que procura o marido como pai também, é verdade. Né? Quantas vezes a gente projeta no nosso marido, no nosso companheiro, aquela figura que a gente traz, né, do pai, e que para a gente significou alguém muito importante, de alguma maneira eu me senti compreendida, enfim, ganhei dele muitas coisas, e às vezes eu projeto, eu quero que meu marido seja como ele, mas meu marido é meu marido. Com ele eu posso ter coisas muito melhores do que eu tive com meu pai, às vezes, né? Eu posso construir uma coisa nova. E às vezes eu fico tão presa lá na minha relação com meu pai que eu não vejo quem é meu marido, nem reconheço as qualidades dele, nem reconheço o quanto ele pode estar contribuindo para o meu crescimento, nem reconheço o quanto a gente tem, né, de possibilidade de construção. Eu trabalho muito com casais
E é um trabalho dos mais gostosos. Quer dizer, gostosos quando começa a dar certo, que nem sempre dá, né? Mas é um trabalho que eu aprendo muito, né? Eu acho que eu tenho um casamento de 35 anos e eu aprendo muito lá com aqueles casais a pelo menos olhar para o que eu estou fazendo, né? E não reproduzir. Então, a gente vê como que os casais às vezes estão perdidos nas imagens que eles trazem das suas histórias familiares, como eles estão reproduzindo comportamentos, buscando ainda as respostas que eles tiveram no passado. Então, minha gente, a gente tem que vir para aqui, para esse momento. Então, eu quero agradecer a todos pelo nosso momento de estudo, pela oportunidade que vocês me deram de estudar tudo isso. Eu quero deixar para vocês esse livro aqui, ó, eu recomendo para vocês. Amor 2.0 é o amor que fala da pesquisa da doutora Bárbara. É muito bonito, tem várias práticas para a gente fazer em casa, como essa meditação e outras. Acho que um livro também que vale a pena ser lido é esse da Joana de Anjos, Amor Imbatível Amor, que também traz muita coisa para a gente entender esse processo, né, da dependência emocional e, e observar esse lugar que a gente às vezes fica, né, de salvador. Nós terapeutas somos muito metidos a salvadores, né? Esse é um exercício que a gente tem que ter muito grande. Nós espíritas também temos essa mania de ser salvadores. E a gente tem que aprender que a gente não salva. A gente pode ter compaixão, ter amor, ajudar o próximo, mas só aquela pessoa vai poder dar o start da sua mudança, né? Então, vamos ter paciência, né? E vamos olhar um pouco para dentro, aquietar nosso coração, descobrir o que a gente é, sem julgamento, com mais indulgência e avançar, buscar ajuda, né? Para isso temos aí o projeto Voltei e vocês estão convidados a divulgar, né, esse projeto que está ajudando tantas pessoas. A Cláudia Alcântara e a Luciana estão à frente desse projeto, todas as terças-feiras de manhã. Então, se vocês quiserem maior detalhes, é só entrar no site do CELD e buscarem informações. Como que eu posso acessar o projeto Voltei? Ele normalmente acontece às terças-feiras na rua Antônio de Oliveira Gama. Eu não me lembro o número. Se alguém aí do céu de souber, passa para mim para eu botar, avisar, né? Onde acontece lá e vocês podem procurar. Ou então entrar no site do céu de ver. Então vamos fazer alguma pergunta a mais? Perguntas. Muito obrigada. A Francine, estudo tão gostoso. Obrigada. Então, bora fazer a nossa prece, façam essas meditações. Depois, se vocês quiserem outras, eu posso dar outras meditações para vocês, mas compre esse livro, vale a pena. Então, amigos, obrigada por tudo e vamos à nossa prece. Bondoso Pai, quanta alegria estarmos encerrando o nosso estudo. Desejoso, Senhor, que cada um que aqui esteve possa sair daqui levando uma semente de reflexão para a sua transformação. Que o Senhor nos acompanhe em cada momento das nossas dificuldades. Que o Mestre Jesus, com sua paciência e sua benevolência, nos guie nos passos que temos a fazer nesse processo de desabrochar todos os nossos atributos de Deus e de conquistarmos a nossa transformação. Peço, Senhor, que os amigos da Casa de Leon Denis, Baltazar, Dr. Herman, o nosso querido Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes e todos os demais espíritos da Casa de Leon Denis, que eles nos envolvam, que eles amparem cada um em seus lares nesse momento e que ampare também aos desencarnados que estiveram presentes nesse estudo,
para que eles possam dar seguimento ao trabalho interno de autoconhecimento e autodescobrimento, para enfim alcançarem a possibilidade de amar um amor incondicional, um amor que aceita e compreende e que caminha junto. Que todos nós possamos construir cada vez mais um mundo melhor. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Gente, muito obrigada, boa noite. Estamos encerrando então o estudo da AME Lagos. Fiquem com Deus.